gente. Eu vou começar aqui com vocês, tá? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Qualquer coisa vocês podem falar, se ficar baixo ou alguma coisa do tipo. Para os que entraram depois, hoje eu vou fazer a apresentação de desenvolvimento de tecnologias com vocês. E, bem, a gente vai falar sobre lógica da programação. A gente vai trazer um pouquinho disso e, em um segundo momento, a gente vai desenvolver um jogo juntos. Bom, eu queria trazer um questionamento para vocês aqui. Vocês conseguem me ouvir direitinho, gente? Desculpa. Sim. Ok. Bom, eu queria trazer um questionamento para vocês, a priori, sobre o que vocês entendem por lógica. Assim, o conceito da palavra lógica mesmo. O que vem na cabeça de vocês? Eu não trouxe o Lido, mas eu queria que vocês falassem, ou se quiserem, podem colocar no chat, que eu estou vendo aqui. E é isso. Se vocês quiserem falar também, fique à vontade. Eu acho que a lógica é a lógica, entendeu? Entendo. Faz sentido. Faz sentido. Sim. Perfeito. Mais alguém? Bom. A lógica. Um pouquinho do que Nara falou. É a lógica. É algo que contém um sentido e tem uma relação entre si. Então, se eu afirmo alguma coisa para vocês, vocês vão analisar, né? Eu vou dizer alguma coisa para vocês aqui e vocês vão analisar se o que eu estou falando tem lógica. A gente está trabalhando com a lógica o tempo todo, nas conversas, em todos os espaços. Então, quando eu falo de lógica, a gente abrange muitas coisas. A gente abrange a matemática, a gente abrange os conceitos científicos, entre outros. E bem, é um campo muito vasto e que tem cabe muitas possibilidades. Por exemplo, a lógica permite que a gente chegue nos lugares, que a gente consiga desenvolver projetos, que a gente consiga pensar em soluções criativas e soluções eficientes para a sociedade, sabe? Bom, a lógica surge como uma ciência exatamente entre 300 e 322 a.C., alguma coisa assim. Então, Aristóteles, ele percebeu que nas conversas e nos debates que estavam tendo, que existiam na Grécia Antiga, que as pessoas usavam muito esse artifício de fazer com que o que elas estivessem falando tivesse um sentido. Ainda que não tivesse completamente certo, que fosse politicamente correto ou coisas do tipo, mas que cabiam muitos sentidos. E ele percebeu que as pessoas utilizavam muito isso. E ele faz um estudo sobre essas percepções sobre o que é lógica, sobre como as pessoas utilizam isso e como fazer essa lógica fazer sentido. Então, ele cria 3 leis que suportam e que só erguem a lógica, que só erguem os... Desculpa. Aqui. Boa tarde, Matheus. Oi, Alda, obrigado. Que só erguem esses sentidos. E bem, um deles é o princípio de identidade. O princípio de identidade se refere a uma coisa que é aquela coisa. Eu quero que vocês analisem essa imagem aqui comigo. Essa é uma obra de René Magritte e ela tem uma intitulação em francês, mas eu queria que vocês analisassem assim, o que vem na cabeça com essa frase que está escrito, com essa foto, com essa imagem. Vou dar um tempinho, hein? Ninguém? Para falar o que mesmo?
Eu quero que vocês analisem assim, ó, a imagem e tá escrito assim nela. Isso não é um cachimbo. O que vocês entendem com isso? Vou tentar reformular. Eu não consigo entender nada, não. Porque, assim, dá pra ver uma certa. Ele tentando mentir sobre algo, né? Mas. Isso. De certa forma, é uma mentira, mas não necessariamente. Isso não é um cachimbo, de fato. Isso é uma apresentação gráfica de um cachimbo. É um desenho. Então, René Magritte traz nessa obra dele essa coisa do princípio de identidade, que é sobre as coisas elas serem exatamente o que elas são. Então, um cachimbo realmente é um objeto, não uma imagem de um cachimbo. Ah, agora eu entendi. Isso. E ele traz essa colocação de que as coisas são. O princípio de identidade cabe muito ao verbo ser. Porque isso realmente não é um cachimbo. Isso é uma apresentação gráfica do cachimbo. Então, a gente se coloca numa tarefa que é essencial, que é de observar o que é que faz o que é que tem lógica, o que é que tem sentido, o que é que tem um raciocínio que a gente consegue pensar sobre as coisas para além do que a gente está acostumado a ver. Então, eu acho que a lógica ela acaba sendo algo que sai do nosso ponto de vista coloquial, do que a gente está vendo todo dia, e a gente senta e vai refletir sobre o que as coisas são de fato. Bom, eu trouxe outro conceito também, que é o princípio da não contradição. O princípio da não contradição, ele cabe o conceito de alguma coisa ser e não ser. Por exemplo, se eu disser aqui para vocês que vocês são estudantes do programa de empreendedorismo jovem, eu tô falando certo, não tô? Sim. Isso. Então, o princípio da não contradição é sobre isso. Eu trago uma afirmação que é verídica e que tem sentido. Mas algumas coisas não vão ter todo sentido o tempo todo. Por exemplo, se eu disser que esse vestido vermelho, ele tem uma manga, e depois eu disser que esse vestido vermelho, ele não tem uma manga. Isso que eu estou dizendo tem sentido, porque eu não estou especificando exatamente qual é a manga, se é a manga direita ou se é a manga esquerda. Então, aí nesse momento a gente consegue surgir um pouquinho de lógica também. Enquanto no outro vestido, se eu disser para vocês, esse vestido roxo tem manga. Isso faz sentido? Não. Isso. Então, alguns momentos a gente vai conseguir afirmar duas coisas, trazer duas afirmações para um mesmo elemento, para uma mesma condição. Mas nem sempre isso é possível. Então, a gente tem que se atentar sobre as coisas, o que elas estão sendo ditas, para que a gente não entre em conflito com as nossas informações. E também tem outro ponto, né, sobre os conceitos que Aristóteles traz, que é sobre o princípio do terceiro excluído, que é sobre uma coisa, ela ou é ou ela não é. Então, ou isso é um texto ou isso não é um texto, sabe? Eu não posso ter uma terceira opção aí. Mas são abordagens bem distantes não, mas são abordagens só que tangem o que a gente vai ver, o que a gente vai falar hoje, mas que é importante a gente estar atento sobre a lógica em si, dos elementos e dos estudos que a gente vai fazer, que é a lógica da programação. Da mesma forma, tem também os conceitos de silogismo, que é sobre isso que a gente está falando, sobre uma coisa ela ser aquilo dali e ela fazer sentido. O silogismo é uma interface
que a gente utiliza para chegar a uma conclusão. Por exemplo, se eu disser assim, todo homem é mortal. Aí eu digo também que Sócrates é mortal. Sócrates é homem, desculpem. Eu vou começar de novo para não bagunçar um pouquinho. Se eu disser que todos os homens são... Todo homem é mortal. E eu disser que Sócrates é homem, então vocês podem concluir que Sócrates é mortal. Certo? Faz sentido para vocês? Faz, faz, né? Bom. E eu trouxe também outro elemento que é muito importante para a gente pensar na lógica, que é o xadrez. E, bem, vamos para a parte de algoritmo. Eu quero que vocês falem um pouquinho aqui comigo se vocês já ouviram falar sobre algoritmo e sobre lógica da programação. Digam o que é que você sabe sobre. Se vocês quiserem, pode digitar, colocar no chat, podem falar. Oi? Eu nunca nem ouvi falar. Ah, sim. Mas ok? Ok. Alguém sabe? Assim, o que vocês acham que é, pelo menos? Bom, aí tá dizendo que algoritmos é uma sequência lógica. Então, são pensamentos que fazem ligação uma com a outra? Sim. Também. Isso. No geral, algoritmo é isso. O algoritmo é um elemento que a gente utiliza pautado em instruções. Então, se vocês já tiverem visto um manual de instruções, vocês vão ver que aquilo ali tem tendência a parecer um algoritmo. Eles têm uma característica que é muito parecida, que é de ensinar a fazer alguma coisa de uma forma lógica, assim. Posso dar um exemplo? Pode. Um exemplo de algoritmos? Você estava falando sobre o que você estava falando agora atrás. Uma explicação tem coligação com a outra. Isso é um algoritmo? Exato. É a forma de dar uma instrução. Exatamente. Entendi. Obrigada pela colaboração. Pode falar, Bruce. Pode falar. Isso. Eu trouxe aqui um exemplo de um algoritmo. O algoritmo ele pode ser uma representação gráfica. Na verdade, ele pode ser exatamente qualquer coisa. Ele pode ser, na maioria das vezes, ele está sendo feito de forma escrita, que é o que a gente vai ver quando a gente for falar de linguagem de programação. Mas o algoritmo também está nas imagens e está nas expressões, no jeito de se comunicar, como a Tamara falou, do que eu trouxe aqui para vocês. Nesse caso aqui, preparar um bolo de uma forma sequencial e organizada é um algoritmo. A gente coloca os elementos, os ingredientes, mistura. No caso, eu trouxe um cupcake, mas a receita é bem parecida, né? Então, você mistura os elementos. No passo 3, você coloca eles na forminha. No passo 4, vocês colocam no forno. No 5, você vai para a cobertura. E no 6, você coloca a cobertura no cupcake. E no 7, ele está pronto. Então, assim, é uma forma de pensar a lógica. É uma sequência lógica. Ela tem sentido. Dá para que o algoritmo preza sobretudo que alguém entenda aquilo que está sendo dito. Então, se vocês olharem para a imagem, vocês conseguem entender o que eu estou querendo passar para vocês. A receita, o que está sendo dito. E eu trouxe o algoritmo escrito para vocês verem. É muito parecido com as linguagens de programação.
nesse caso parece com a linguagem de programação que chama Portugal, que é um pseudocódigo. Ela é uma linguagem de programação feita em português e é muito didática. Então, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês. Ela não é exatamente a linguagem de programação, e isso eu vou trazer um pouco mais da frente para vocês entenderem melhor, mas isso aqui é um algoritmo. Atravessar a rua. A gente começa, né? Vamos imaginar que todo mundo que a gente está querendo atravessar a rua juntos. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ficar na frente da faixa, depois a gente vai olhar para a direita, é um passo. A gente vai olhar para a esquerda, é o outro passo. E a gente vai conferir se está vindo o carro. O algoritmo está exatamente nessa parte de pensar em analisar a situação. Então, por mais que seja algo que a gente faz o tempo todo, a gente usa a lógica o tempo todo. Então, a gente analisa quando a gente quer atravessar. Tá vindo o carro? Tá vindo o carro? Aí a gente olha e a gente processa a informação. A gente diz assim, tá vindo. Se tiver vindo, não atravessa. Aí, se isso for diferente, né? Se não estiver vindo carro nenhum, atravesse. E aí a gente termina a nossa análise dos sis, né? Porque tem várias possibilidades. Eu coloquei 2, mas sempre tem várias possibilidades quando a gente está pensando em atravessar a rua. Então, o algoritmo ele tenta segurar essas possibilidades. Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer aquilo, faça isso. Ou então, se não acontecer nada disso, faça isso, vá por outro caminho. A fim de fazer a gente chegar em algum lugar, a gente desenvolver alguma coisa. E, bem, aqui eu trago um pouquinho de onde os algoritmos estão. E de onde a gente está tão acostumado a ver, que são os programas de computador. Por exemplo, vocês lembram que a gente mostrou aqui aquele aplicativo, né? Aquele aplicativo do Excel que vocês fizeram e tal. A gente fez os cálculos e tudo mais. Vocês lembram? Sim. Então, Sim. aquilo dali é um algoritmo. Ele suporta uma linguagem de programação e ele pensa em fazer alguma coisa. Ali por trás dele tem sempre alguma coisa que vai estar dizendo dessa mesma forma que a gente viu aqui. Exatamente da mesma forma. Mais complexo, mas nesse mesmo viés. De tipo, quem vai pensar naquele aplicativo vai pensar o seguinte: o que eu quero que esse aplicativo faça? Eu quero que escreva um texto. Então, se a pessoa apertar a tecla A, então apareça no visor dela a palavra A. Então, é uma forma, um caminho, uma trilha que é preciso pensar na hora de fazer um aplicativo como esse, desses que a gente viu. E a codificação, que também é um meio de comunicação. Vocês já ouviram a palavra codificar, código, essas coisas? Sim. No caso atrelado à tecnologia. Tipo, já ouviram? Para além da palavra código, de significado, assim, do que a gente vê o tempo todo. Bom, no caso dos códigos, são elementos que a gente utiliza para comunicar com o computador. Então, vocês viram aquilo que a gente trouxe aqui. Só que se a gente falar isso daqui para um computador, para um celular, ele não vai entender, né? Você pede para o seu celular te ajudar a atravessar a rua. Aí você fala isso daí para ele. Vocês acham que ele vai, assim, entender? Do nada. Vocês pegam o celular, assim, e falam com ele, para ele fazer isso. Ele não vai entender, né? Então, a codificação, ela vem exatamente para sustentar essa situação. Você encontra uma forma de comunicação com o computador, com o celular. Você tem que pensar no jeito que o celular
vai entender como é que ele se comunica. E é isso que a gente vai ver também aqui, um pouquinho. Bom, e a gente tem aqui os profissionais que desenvolvem programas de computador, que são profissionais de tecnologia da informação. Geralmente, esses profissionais são engenheiros, mas também existem pessoas que fazem aplicativos e que fazem dispositivos, que desenvolvem programas de computador, esses que a gente está acostumado a usar o tempo todo, tipo o Google, o YouTube, todas essas coisas são programas de computador. E existem os profissionais que estudam para fazer isso de uma forma aplicada, usando esses conceitos de lógica de uma forma mais complexa, mas também usando os conceitos de codificação e os conceitos de linguagem de programação. Desculpa, gente. Bom, aquilo que eu trouxe para vocês sobre a necessidade de fazer algumas atividades pode ser aplicado, né, a esses programas de computador. E, bem, vocês usam o YouTube? Sim. Vocês já perceberam que quando vocês fazem uma pesquisa, o YouTube muda aquela página lá do começo, ela muda completamente? Assim, por exemplo, hoje eu vou pesquisar sobre... Deixa eu ver. Vou pesquisar sobre como que eu faço um café. Ou então eu pesquiso alguma coisa do que eu gosto. Vamos supor, diga uma música que vocês gostam. Alguém, qualquer pessoa, pode dizer. Nossa, engraçado que a gente escuta tantas músicas e na hora que você pede uma, foge todas da mente. Vou falar poesia acústica a 10, no caso. É 10? Isso. A 9. A 9. Isso. Bom, quando a gente pesquisa uma música como poesia acústica, que é um rap, a gente percebe que tem uma mudança. Vamos supor que a gente nunca usou o YouTube. Aí a gente faz uma conta lá e a gente pesquisa pela primeira vez. Quando a gente fizer isso, a gente vai colocar lá, poesia acústica. Aí depois de um tempinho, depois que a gente ouviu poesia acústica, a gente colocou lá um curtir pra música, a gente se inscreveu no canal, ou menos do que isso, mas vamos supor que a gente fez isso tudo. Quando a gente atualizar aquela página lá do começo de novo, as recomendações que o YouTube vai fazer pra gente são baseadas no que a gente viu, né? Vai ser baseada naquela música. Você vai perceber que vão chegar para vocês outras músicas. Então, vai chegar outras músicas, não só músicas assim aleatórias, mas vai chegar uma música do rap também. A próxima música que vai estar lá recomendada para a reprodução automática também vai ser uma música de rap, ou então vai ser uma música correlata a isso. Mas é sempre pensando no gosto das pessoas. Então, Tâmara provavelmente deve ver, quando pesquisa esse tipo de música, se ela ouve pelo YouTube, esse tipo de recomendação. E da mesma forma que ocorre com as outras coisas, porque com as outras pesquisas, porque o YouTube é um programa de computador que é baseado em um princípio lógico e que tem um objetivo. Vocês conseguem me dizer qual é os objetivos do YouTube? Vou dar um tempinho, hein? No caso, vocês conseguem me dizer por que o YouTube existe? Pra assistir vídeo. Isso. E o que ele ganha com isso? Ele ganha patrocínio, não é patrocínio dele. É óbvio que a renda deles aumenta, né? Isso.
quando a gente vai assistir um vídeo no YouTube, uma música, a gente vê o que no começo? Que leva 5 segundos pra gente conseguir pular. Propaganda. O anúncio. Isso. Então, o YouTube tem os profissionais da programação que vão pensar em como que eu vou prender vocês na minha tela. Eu lembro que o Léo trouxe uma vez para vocês que o maior desafio dessas plataformas é prender a pessoa ali assistindo. Então, o seu tempo de tela é essencial para eles, porque vocês imaginam que vocês querem anunciar um produto de vocês. E vocês vão procurar uma plataforma que vai te recomendar. Vocês vão procurar uma plataforma que vai te recomendar sempre o seu produto vai chegar nas mãos de quem você espera que chegue. Por exemplo, eu lancei um produto de cabelo e eu soube que alguns de vocês aqui pesquisam muita coisa sobre produtos de cabelo. Vocês preferem, eu vou preferir, tendo esse produto, que o meu produto chegue na mão de quem pesquisa sobre produtos de cabelo ou na mão de Tâmara, que utiliza o YouTube para ouvir aquela música? Eu acho que na mão de quem mexe com produto de cabelo? Isso. Então, ele é programado. O algoritmo dele, aquilo que é lógico para ele, aquela sequência lógica que ele faz, é programada para pensar em chegar nas pessoas de uma forma eficaz. Então, vocês vão ouvir sua música, vocês vão ouvir músicas, vão ver o que vocês gostam. No entanto, eu vou ganhar com isso também. Eu e o YouTube, no caso. O YouTube, vou ganhar porque vocês estão gastando o seu tempo de tela. Tanto vendo aquilo que gosta, quanto recebendo anúncios daquilo que vocês gostam. Certo que nem todo mundo gosta de anúncios, mas os 5 segundos que você dá ali, só vendo aquele anúncio, esperando para pular ele, o YouTube já ganha. Já ganha com aquilo. Porque é algo que vale para os investidores. Ninguém vai investir em uma plataforma que não entrega o produto de uma forma eficaz. Boa tarde, Gabriel. Bom, a gente falou sobre programa de computador, a gente falou sobre computadores, e esse daí é um dos primeiros computadores que existiu. Bem, é uma máquina analítica, foi feita por Charles Babbage. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Mas é um computador mecânico. Esse computador foi feito com o objetivo de fazer cálculos matemáticos de uma forma mais rápida e cálculos que não eram fáceis de fazer à mão. Então, Charles, ele fez esse computador e eu trouxe aqui para vocês verem que quando ele fez esse computador, ele não conseguia fazer ele processar. Era como se a gente tivesse um celular que não tem nada. Assim, ele funciona enquanto celular, mas ele não tem um YouTube, não tem um Google, um Instagram. Era muito chato. E aí, tem essa Condessa, Ada Lovelace, que pensou assim, poxa, eu preciso fazer isso aqui funcionar. Mecanicamente falando, fisicamente falando, aquilo dali era um computador. Mas a Condessa de Ada Lovelace, ela traz o programa de computador para aquela máquina. Então, eu trouxe mais com uma alusão histórica mesmo, para que vocês vejam que tem uma progressão muito forte e uma revolução muito grande na parte da tecnologia, porque
a gente tem um computador que é assim, e a gente agora tem computadores e celulares, né, que também são computadores, de certa forma, mais robustos e mais tecnológicos. E isso tudo com pesquisas e com curiosidade. E, sabe, é sempre muito bom pensar sobre esse processo de criação, porque ele é pautado em curiosidade e necessidade também. Nesse momento, quando ele fez essa máquina, ele pensou em fazer uns cálculos que ninguém conseguia fazer à mão, que era meio chatinho, mas ele solucionou o problema. E pensando em soluções, a gente tem essa que é bastante legal. Bem, e as condições de algoritmos, eu trouxe assim bem voltado para aquilo que a gente estava falando nesse instante, que são esses algoritmos de programação e que eles têm aquelas condições que eu conversei com vocês logo no começo e são pontos que a gente precisa se atentar. O mais essencial que tem aqui é que é sobre ter um algoritmo definido. Bom, vocês imaginam que um computador, para que a minha tela e a tela dos slides apareçam para vocês, ele realiza uma função depois da outra. Ele faz uma coisa, depois ele faz a outra, depois ele faz a outra. Assim, se tiver 3 coisas para fazer, ele vai fazer uma depois da outra. A gente vai ver tudo acontecendo muito rápido. Eu tô aqui falando com vocês e vocês estão me vendo aparecendo aí para vocês muito rápido. Assim, a minha imagem, ela tá rápida, mas o computador tá processando a minha imagem em um tempo que é pequenininho, mas é um tempo. E ele processa uma coisa de cada vez. E, bem, vocês imaginam se eu pensasse aqui em transformar vocês em computadores. E eu chegasse aqui e falasse, gente, eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Que vai ser, eu quero que vocês façam uma soma. E eu dissesse aqui, vamos somar 2. Só que eu dissesse assim, vocês vão somar 2. E aí, vocês vão começar, né? 2 mais 2 e uma vez de cada, né? Vão colocando mais 2 sempre. Mas imagine que eu dissesse isso e dissesse, gente, vocês ficam aí, tá? Somando 2. E aí vocês vão me perguntar em um momento, eu vou somar 2 até quando? Né? E os algoritmos, eles precisam ter um respeito muito grande a essa definição. Eles não podem ser infinitos. Se eu pedir para vocês somarem 2, vocês não vão terminar nunca. Então, eu tenho que ter uma consideração tanto com as pessoas, né, quando eu peço alguma atividade, claro, mas também com os computadores, porque se você pede para um computador, em uma lógica de programação, que ele some 2, ele vai somar 2, e ele não vai parar de fazer isso até o computador travar. Por exemplo, quando eu estava aprendendo programação, tinha uma atividade que era sobre adicionar 2. A gente tinha que fazer essa soma mesmo. Então, a gente colocava o computador para somar. E isso, o computador parava, assim, a tela do computador não necessariamente parava, assim, toda, mas ele ficava rodando, processando muito, porque ele precisava ter um limite. Se a gente não tem um limite, o computador... No caso, se eu trago isso para vocês vão perceber que eu tô errado em alguma coisa e vão me avisar, mas o computador não vai. Ele vai dar uma travada ou alguma coisa do tipo, que não vai ser muito legal. E eu trouxe um algoritmo que é bem legal aqui. Os algoritmos para redes sociais. Vocês lembram que eu trouxe do YouTube, que tem os algoritmos dele, e eu trouxe aqui outro, que é o algoritmo do Instagram. Vocês já viram que as pessoas às vezes falam assim... Não sei se vocês usam o Twitter, Instagram, essas coisas. Sim.
Vocês já viram que às vezes as pessoas estão colocando assim na foto, ou então em uma postagem, publiquei uma foto no app vizinho, no aplicativo vizinho. Vocês já viram? Já. Vocês sabem Sim. por quê? Não. As pessoas estão colocando essas intitulações porque o Instagram, o Twitter, essas redes sociais, elas têm o algoritmo delas. E elas. E as pessoas que são influencers, que são. Que publicam material digital, elas têm que ter um engajamento. Por exemplo, se eu posto uma foto legal e vocês curtem, e outras pessoas que nem me seguem curtem, e essa vira uma bola de neve, eu ganho engajamento. Que pra mim, se eu for uma pessoa que vive da internet, né, que trabalha com a internet, com redes sociais, vai ser essencial. Eu vou conseguir trazer meu conteúdo para muita gente. Então, o Instagram e também o Twitter, eles têm agora uma política de daquela coisa de quem fica mais na minha tela. Então, vocês vão pensar no Instagram e ele vai querer que vocês passem mais tempo falando sobre a minha rede, que é o Instagram, ou que vocês passem mais tempo falando sobre o Twitter, o YouTube. Então, quando as pessoas postam assim, postei uma foto lá no outro app, no outro site, é porque elas não podem escrever na publicação a palavra do outro aplicativo, da outra rede social, porque senão o algoritmo do Instagram, ele vai entender que você está engajando outra rede social. E ele quer o engajamento para a rede social dele. Então, as pessoas elas estão evitando colocar isso, porque como o algoritmo ele é baseado em uma lógica, acaba que as pessoas vão percebendo quais são os conceitos de algoritmo que o Instagram, que o Twitter traz. E esse é um dos principais que está sendo muito utilizado, porque simplesmente acaba dando um engajamento que eles não querem. Eles não querem engajar outra rede social. E, bom, além disso, a gente tem outros pontos que também são relevantes para uma pessoa que tem uma rede social, como o Instagram. Se vocês forem ver, vocês já perceberam quando postam uma foto, que se vocês postarem uma foto em um determinado horário do dia, essa foto ela tem mais curtidas do que em outros horários? Alguém que poste foto? E, gente, já perceberam? Alguém? Postando foto, percebeu que se postar foto pela manhã ou postar foto pela noite, a curtida aumenta ou a curtida diminui? Será, professor? Oi? Eu estava perguntando aqui se vocês já perceberam que quando vocês publicam uma foto, por exemplo, se vocês publicarem uma foto no domingo e vocês publicarem uma foto na quarta, vamos supor assim, vocês vão ter um alcance diferente. Talvez, se vocês olharem lá no Sim, feed o de vocês, engajamento é diferente. isso é bem diferente. E ele consta esses pontos da temporalidade, né, do horário. E não só o horário em si, mas o horário dos seus seguidores. Então, se os seus seguidores estiverem online, as fotos vão chegar assim bem mais rápido do que seria se eles não tivessem. Porque, assim, as fotos chegam, né? Mas acaba que chega depois, ou então
algumas acabam nem chegando, que nem os stories também, tem muita gente que Ou fala sobre algumas isso. pessoas olham, mas não fazem muita questão. Isso. Também pelo horário. Tem gente que não curte a foto quando ela está sendo postada depois. Isso. E aí vira um ponto que é multitarefa, assim. Imagine fazer um algoritmo como esse. Você tem que considerar que vai ter alguém lá que vai escrever o código, que vai ser um profissional da engenharia e tudo mais. Mas você também vai precisar de um profissional da psicologia para entender como é que as pessoas se comportam. Porque um profissional que saiba programar, ele talvez tenha uma noção sobre isso, mas precisa ali de uma pesquisa, de um estudo, de uma abordagem para entender como é que a cabeça das pessoas funciona. Porque quando eu posto uma foto agora e quando eu posto uma foto de noite mais curtida, por que as pessoas usam mais de um horário do que no outro? Então, são pontos que essas redes sociais consideram. E, bem, a gente consegue ver que essas redes sociais, esses aplicativos, eles são utilizados com muita ênfase com muita ênfase, né, ao algoritmo. E em tempos de tecnologia, o que mais dá credibilidade para uma empresa é a utilização dela ali, né, o tempo todo, e o tempo de tela que você gasta com isso também. Então, eu trouxe alguns programas de computador que a gente está acostumado a usar. Eu não estou tanto acostumada a usar o Free Fire, mas eu sei que algumas pessoas gostam de jogar, então eu trouxe aqui para vocês verem também. E esse joguinho aqui, eu acho que vocês já conhecem, não? Esse Candy Crush. Minha mãe era viciada nisso. É muito viciante mesmo, eu entendo. E, bem, são outros programas também. O Google, da mesma forma que o YouTube e as outras redes sociais também possuem algoritmos. E eu acho que o do Google, talvez vocês tenham até se deparado de uma forma mais incisiva, assim, com o algoritmo dele. A forma que ele pensa, né? Tipo, vocês já pesquisaram, tentaram comprar alguma coisa pela internet? Assim, até ver o preço. Já roupa, já vi preço de celulares, essas coisas. Isso. Quando você vai acessar um site depois, já perceberam que aparece muita roupa? Tipo, Sim. você pesquisa sobre roupa, aí vai aparecer muita roupa. Você pesquisa sobre um jogo, alguma coisa assim, e vai aparecer muito daquilo dali para vocês. Porque é o jeito dele de vender as coisas, né? Tem o Google Anúncios, que mais ainda do que os outros, ele ganha muito com essa credibilidade de estar nos lugares. A gente entra em um site e, a menos que o site seja patrocinado por alguma empresa ou então tenha um outro fim que não seja lucro, ele não vai estar aparecendo anúncios, né? Mas, no geral, quando a gente entra em um site, a gente consegue ver lá vários anúncios espalhados pela tela. Alguns têm demais, né? Mas, no geral, eles têm os anúncios. E são anúncios também que dá credibilidade, que dá o lucro para empresas como a Google. E bem, falando em algoritmos, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos sobre a programação em si e os algoritmos, mas aí a gente pode ver na volta do intervalo, porque provavelmente o Meet vai começar a contar daqui a pouquinho. Então, a gente para agora e daqui a 5, 10 minutinhos a gente volta. Eu acho que a gente pode voltar às 17h30